O orgasmo sexual. O capítulo anterior tratou dos concomitantes psicológicos do orgasmo. Enfatizei que a experiência orgástica é percebida como uma sensação de satisfação física baseada no comprometimento total do eu com a ação sexual. A reação física que é a base desse sentimento de satisfação é a participação de todo o corpo nos movimentos involuntários de prazer da descarga sexual. Essa ênfase no corpo total distingue a heterossexualidade da homossexualidade e o tipo de clímax limitado aos órgãos genitais do clímax que Wilhelm Reich descreveu como orgasmo. Embora essa distinção seja válida e importante, ela, no entanto, é incompleta. Como todo clímax sexual possui alguns elementos da experiência orgástica, seria mais correto falar de orgasmos parciais e completos. Um orgasmo parcial é por sua natureza limitado e insatisfatório e não é experimentado como fisicamente satisfatório. É, no entanto, uma forma de liberação sexual, e pelo menos temporariamente, diminui a tensão sexual do organismo. Para mulheres que nunca tiveram qualquer forma de clímax no ato sexual, o orgasmo parcial é frequentemente uma experiência gratificante e reveladora. É fácil fazer distinções verbais, é difícil aplicá-las a casos específicos. Ninguém além do indivíduo envolvido pode afirmar com certeza se ele ou ela experimentou ou não um orgasmo no ato sexual. A percepção do orgasmo exige a experiência subjetiva de satisfação. Mas frequentemente acontece que o indivíduo envolvido não tem clareza sobre si mesmo sobre a qualidade de sua experiência subjetiva. O problema às vezes é agravado pela presença de satisfações do ego que podem não estar relacionadas às sensações físicas envolvidas. Assim, uma mulher pode obter uma certa satisfação do fato de que um homem especial sucumbiu aos seus encantos, ou, o que é ainda mais comum, um homem pode obter um sentimento de satisfação de uma sedução bem-sucedida. Mesmo que se leve em consideração essas possíveis distorções, existe outra fonte de confusão. Estados ou sentimentos subjetivos não são comensuráveis. O termo satisfação pode abranger muitos graus de sentimento. O orgasmo, mesmo que pleno e satisfatório, não é o mesmo para pessoas diferentes. Isso varia de acordo com suas personalidades. O orgasmo também varia no mesmo indivíduo de acordo com a intensidade do sentimento inicial, o momento, o lugar e as circunstâncias especiais para qualquer relação sexual em particular. No entanto, é preciso confiar no sentimento de satisfação como o único critério de resposta orgástica. Para facilitar nossa discussão sobre a experiência orgástica, segue uma breve descrição dos sentimentos e movimentos que fazem parte do ato sexual normal. Os contatos eróticos preliminares subsumidos sob o título de forepliersuri preparam o caminho para o ato coital. Eles servem para mobilizar as sensações corporais difusas e disponibilizá-las para a experiência climática. Eles concentram a excitação nos órgãos genitais e os preparam para a consumação do ato sexual. No entanto, se o prazer for indevidamente prolongado, a vagina tende a perder sua excitação e fica seca, enquanto o pênis fica superexcitado e preparado para a secreção. Se o desejo de penetrate estiver ausente no homem, isso pode indicar medo da vagina. Na ausência de um distúrbio sexual, a excitação do prazer prévio leva naturalmente ao desejo de um contato físico mais próximo possível entre os dois indivíduos. Isso só pode ser alcançado pelo ato normal de penetração peniana na vagina. No decorrer da penetração, o prazer sensorial do contato aumenta acentuadamente até que a penetração seja completa e completa. Logo depois que isso é realizado, há um nivelamento do estado excitatório. O amor alcançou seu primeiro objetivo. Os dois estão o mais próximos possível. Se alguém investigar os sentimentos do homem neste momento, descobrirá que ele se sente em casa. Há um sentimento de pertencimento que é experimentado como uma sensação de relaxamento. Em Thalassa, a Theory of Genitality, Sandor Ferenczi postula que o ato sexual é, para o homem, um retorno simbólico ao útero, seu lar original. O útero, de acordo com Ferenczi, representa o mar, no qual a vida começou e do qual surgiu há muito tempo. O retorno ao útero é literalmente verdadeiro para os espermatozoides. Os sentimentos da mulher são bem diferentes. Ela não tem identificação com o homem em seu retorno simbólico ao útero. Várias mulheres que questionei disseram que se sentiam completas, preenchidas. Outros disseram que sentiam que agora tinham o homem dentro deles, que agora ele fazia parte deles. Isso também lhes deu uma sensação relaxada e contente. Se no ato da penetração, o homem retorna simbolicamente ao útero, a mulher simbolicamente é o útero que o recebe. Essa sensação de relaxamento, como depois que uma viagem terminou, é apenas um interlúdio. É seguido por uma urgência crescente, para levar a experiência a um clímax.
A situação exige movimentos sexuais específicos que darão origem a novas sensações e impulsos mais fortes. A experiência do prazer sensorial é adicionada à nova experiência do prazer sinestésico derivada dos movimentos sexuais. Durante a primeira fase do coito, os movimentos sexuais estão sob o controle do ego e são completamente voluntários. No início, eles são lentos, gentis e relaxados. Geralmente, os movimentos do homem dominam durante esse período, mas isso pode mudar se a mulher assumir o papel mais ativo. A posição e o ritmo que os parceiros adotam devem ser o que sempre se adapta às suas necessidades individuais e humor no momento. Partirei do pressuposto de que o homem está em cima da mulher e assume o papel mais ativo. Nesse caso, a mulher tende a ser passiva até que um padrão rítmico seja estabelecido pelo homem com o qual ela possa harmonizar seus movimentos. Antes que isso aconteça, no entanto, o homem pode interromper seus movimentos por um curto período de descanso ou para um ajuste de posição. A interrupção neste momento não interfere no curso da excitação, que tende a permanecer em um nível bastante estável. Mas as interrupções do ato sexual podem diminuir o prazer final se interferirem no estabelecimento de um padrão rítmico de movimento. Os movimentos voluntários servem para unificar o corpo para que o ritmo da respiração e o impulso pélvico sejam sincronizados. Se não houver inibições, o impulso para a frente da pelve coincide com a expiração da respiração. No decorrer dos movimentos voluntários, o homem tenta aterrar seu corpo fazendo o movimento para a frente da pelve com as pernas enquanto cava os pés na cama. A mudança de ênfase para a metade inferior do corpo prepara o caminho para os movimentos pélvicos involuntários. Durante a fase voluntária, a consciência de ambas as partes é direcionada para a percepção do prazer nas áreas genitais e para a qualidade do movimento pélvico. Antes que um ritmo definido possa ser estabelecido e mantido, o movimento da pelve deve se tornar pleno e livre. Empurrar a pelvis em vez de balançar a pelvis impedirá que os movimentos involuntários ocorram. O prazer sinestésico da sexualidade depende da qualidade do movimento pélvico. Os seres humanos civilizados são ordinariamente restritos em seus movimentos corporais. Em comparação com os povos primitivos, seus quadris são mais amarrados e sua musculatura pélvica é mais tensa. Essa restrição da motilidade pélvica deve ser superada para que o ato do coito seja totalmente satisfatório. A pelvis deve se mover com a suavidade de uma dobradiça bem lubrificada, mas não de forma independente, como o balanço livre de uma perna pendurada. No homem, o impulso do movimento vem das pernas e é totalmente controlado pelo ego. Enquanto o homem está aterrado através de suas pernas, a mulher em decúbito dorsal é aterrada no homem através do contato entre suas pernas e seu corpo. Isso permite que seus movimentos se tornem sincronizados com os dele. A fase do movimento voluntário termina quando se estabelece um ritmo definido que harmoniza os movimentos de ambos os parceiros. Esta fase ocupa o maior período de tempo do ato sexual. Sua função é envolver o máximo possível do corpo nos movimentos sexuais. Ele prepara o caminho para a transferência do controle sobre o movimento da cabeça para a pelve. Ele suaviza a transição da função ego para a função id. Esta fase deve terminar quando esses objetivos forem alcançados. Ele termina mais cedo em uma ejaculação prematura devido à incapacidade de sustentar a tensão crescente. Neste ponto, o ritmo dos movimentos sexuais em vincos é acompanhado pelo desejo por parte do homem e da mulher de uma penetração mais profunda e maior atrito. Começa como uma ação voluntária do homem iniciada quando ele sente que está pronto para a ascensão ao clímax. À medida que o ritmo aumenta, os movimentos pélvicos assumem repentinamente uma qualidade involuntária e induzem uma resposta mais profunda do corpo. Há um forte aumento na sensação genital à medida que o atrito entre o pênis e a vagina é intensificado. As sensações de derretimento são sentidas na pelve como uma preliminar imediata à secreção. O orgasmo começa com a contração do bulbo cavernoso no homem e na mulher. Esses músculos circundam a base do pênis no homem e o introito, abertura, da vagina na mulher. O orgasmo é experimentado como a abertura de uma barragem, com a liberação para baixo de uma enxurrada de sentimentos enquanto o corpo convulsiona como uma unidade em resposta a cada balanço involuntário da pelve para a frente. Sentimentos de derretimento e fluxo para baixo agora permeiam todo o corpo. Se o ápice for intenso o suficiente, a sensação de calor aumenta e é percebida como um brilho na pelve e como uma sensação geral de iluminação do corpo. Quando a ejaculação começa no homem, sua excitação aumenta e permanece em um pico alto por alguns momentos. Durante esta fase, o orgasmo pode ser experimentado como voar, girar ou alguma sensação semelhante.
A experiência orgástica da mulher é paralela à do homem em todos os aspectos, exceto pelas sensações de ejaculação pulsante. A ejaculação é produzida pelas contrações da musculatura lisa e involuntária da próstata e das vesículas seminais. Consiste em esguichos pulsatórios do sêmen. A mulher experimenta a ejaculação como um estímulo adicional ao seu prazer. O orgasmo no homem normalmente consiste em duas respostas involuntárias: a resposta do corpo total em sua reação convulsiva e a resposta ejaculatória. É uma questão de registro que se pode ter uma descarga orgástica sem a ejaculação do sêmen, Kinsey. Sabe-se também que se pode ejacular sem a reação involuntária do corpo descrita acima, Reich. Cada um em si seria apenas parte de um orgasmo total. Se nenhuma das reações involuntárias ocorre e o sêmen flui para fora em vez de ser descarregado em esguichos pulsatórios, isso deve ser considerado como uma incapacidade por parte do homem de alcançar a liberação orgástica. Na mulher, a contrapartida da ejaculação é a contração da musculatura lisa que envolve a vagina. Essa ação é percebida pelo homem como um bombeamento do pênis. Assim, existem duas respostas involuntárias na mulher que se combinam para dar a ela a experiência de um total orgasmo: a reação convulsiva de todo o corpo, semelhante à do homem, e a contração rítmica dos músculos que circundam a vagina e o assoalho pélvico. Se a mulher atinge seu clímax ao mesmo tempo que o homem, ambas as respostas são intensificadas. Após o clímax, a excitação diminui rapidamente, enquanto os sentimentos de brilho e satisfação continuam por um tempo indefinido tempo. Os movimentos involuntários podem persistir por vários momentos. Depois, ocorre um relaxamento, frequentemente levando ao desejo de dormir. No auge, tende a ocorrer uma perda da consciência do ego. Este é um eclipse temporário do ego e não deve ser confundido com um sentimento de abandono. A pessoa não perde a consciência durante o orgasmo. Seria mais correto dizer que o indivíduo tende a perder a consciência de si mesmo. O eu desaparece na fusão com o objeto de amor. O amor atingiu seu objetivo final. Há não apenas uma sensação de unidade completa e fusão com o parceiro, mas também uma sensação de fazer parte do universo pulsante total. Esta última sensação apoia a ideia de Reich de que no orgasmo, o homem encontra sua identificação com os processos cósmicos. Se a primeira fase do coito pode ser considerada um retorno simbólico ao útero pelo homem, a segunda fase pode ser vista como a emergência do útero. Em sua intensidade, o orgasmo faz lembrar do processo de parto. O homem renasce através do orgasmo. Se isto é uma figura de linguagem, não devemos esquecer que o orgasmo é frequentemente experimentado como um renascimento. Sente-se renovado e revigorado através do orgasmo. Todo o ato sexual pode ser visto pelo homem como um retorno simbólico ao útero e um renascimento. Agora, qual é o papel da mulher? Como sua primeira fase é um enchimento, sua segunda fase é um esvaziamento. Enquanto o homem renasce no orgasmo, a mulher deu à luz a ele, simbolicamente, é claro. Isso pode explicar por que algumas mulheres realmente experimentam o processo de parto como um orgasmo. Mulheres relataram que só conseguiram ter orgasmos depois de ter dado à luz a um filho. A confusão que existe na sexologia sobre a natureza do orgasmo tem suas raízes no fracasso da maioria dos estudantes da função sexual em valorizar a importância do movimento na experiência orgástica. A atenção é concentrada no elemento sensorial da sexualidade quase ao ponto de negligenciar seu componente motor. Geralmente se assume que a função dos movimentos sexuais é aumentar o atrito entre os órgãos genitais. Não se reconhece geralmente que os elementos sensoriais do contato e do atrito servem para proporcionar a excitação necessária ao movimento. A sensação de orgasmo é uma função do movimento, isto é, se o movimento é interrompido, a sensação orgástica desaparece imediatamente. Contato e atrito sozinhos, como quando o pênis é estimulado manual ou oralmente até o clímax, podem produzir ejaculação, mas nunca orgasmo. Por outro lado, o sentimento orgástico pode ser derivado apenas do movimento. Por exemplo, uma mulher pode atingir um orgasmo em condições em que o contato com o pênis é reduzido ao mínimo. Se o homem atingiu seu clímax e o pênis encolheu para seu estado flácido e até escorregou para fora da vagina, a mulher pode chegar ao orgasmo continuando seus movimentos até que a reação involuntária ocorra. Entre animais como o cão, pode-se observar que um animal se masturbando sobre outro é capaz de obter uma liberação através do movimento, mesmo que não haja contato do órgão genital com o corpo do outro animal. Qual é a qualidade especial dos movimentos sexuais que lhes confere essa propriedade? A resposta a essa pergunta é que apenas os movimentos sexuais involuntários envolvem o corpo total no sentimento da 1.
Os movimentos voluntários, por mais fortes que sejam, são, por sua própria natureza, sujeitos ao controle do ego. Essa força controladora, o ego, existe como uma entidade separada dos movimentos. A analogia que vem à mente é a de um cavaleiro em um cavalo. O cavaleiro é levado pelo movimento do cavalo, mas não compartilha as sensações sinestésicas que o cavalo experimenta. Movimentos involuntários são pressões do corpo no nível primitivo de funcionamento em que o ego é reduzido ao papel de participante e não de diretor. Este é o domínio do id, que inclui o ego como parte de si mesmo. Nesse nível de funcionamento, o cavaleiro faz parte do cavalo. No orgasmo, o ego é eclipsado e absorvido no id. A propriedade específica dos movimentos sexuais involuntários é que eles envolvem todo o corpo na liberação final. O orgasmo é uma convulsão prazerosa de todo o corpo. O orgasmo completo, como Reichel definiu, é o resultado da contração involuntária do organismo e da descarga completa da excitação. Nem todos os movimentos involuntários envolvem o corpo total. Muitos movimentos convulsivos podem ocorrer durante o clímax que não descarregam a excitação. Eu me referi anteriormente a espasmos, vibrações e contrações espasmódicas que são defesas contra a liberação orgástica. Esses movimentos não levam à satisfação, porque são o resultado de duas forças, uma que busca deixar ir, a outra que tenta se conter. Esta situação é a mesma que se desenvolveria se, no momento em que alguém soltasse a corda de um arco, também tentasse segurá-lo. O arco tremia, mas a flecha caía impotente no chão. A analogia do arco é estritamente apropriada ao ato sexual. O arco e a flecha têm sido usados como símbolo do amor desde os tempos antigos. A flecha representa o órgão genital masculino, o arco corresponde ao corpo do indivíduo. Cada um dos movimentos pélvicos pode ser considerado equivalente à flexão e relaxamento do arco, preliminares ao voo da flecha, liberação sexual. A flexão e o relaxamento são análogos aos movimentos voluntários controlados pelo ego, na primeira fase do ato sexual. Cada retração da pelve carrega o organismo, coloca mais tensão no arco. Quanto mais se permite que a excitação aumente antes da liberação, maior será o prazer do orgasmo. Quanto maior a tensão do arco, maior será o voo da flecha. Em termos de movimento, o corpo é estruturado como um arco. Nessa analogia, o eixo do arco corresponde à coluna vertebral, junto com seus ligamentos e músculos acessórios. A corda do arco é funcionalmente idêntica aos grandes músculos lombodorsais das costas, que atuam para hiperestender a coluna vertebral. A força que estende o corpo é a intensidade e a força do sentimento. Para ver o corpo humano em ação como um arco, basta observar um arremessador de beisebol jogar a bola. A potência de seu movimento vem da hiperextensão e liberação das costas, a qual se adiciona a ação semelhante a um chicote do braço. Nessa ação, a força das costas é transmitida pelo braço até a mão e, finalmente, a bola. O galope do cão ilustra o princípio do arco invertido. As costas do cão se flexionam quando as quatro patas se reúnem, e então se estendem para fornecer a força que, fluindo para as patas traseiras, move o animal para frente. Quando o corpo funciona segundo o princípio do arco, ele age como uma unidade integrada. Se o corpo carece de unidade e integração, sua capacidade de funcionar de acordo com esse princípio é perdida. Os problemas sexuais de uma personalidade neurótica podem ser ilustrados em termos do princípio do arco. A rigidez crônica do indivíduo compulsivo, com sua coluna rígida, agiria para diminuir drasticamente a flexibilidade do arco e reduzir o poder da liberação. A fraqueza do caráter oral teria efeito semelhante devido à flacidez do eixo do arco. Qualquer ruptura na integridade da estrutura corporal é equivalente à fratura do eixo do arco. Não é difícil visualizar a impotência resultante da ação do arco. Para que o corpo humano funcione como um arco, as duas extremidades do corpo, que correspondem às extremidades do eixo do arco, devem estar suficientemente ancorado para suportar a tensão. A extremidade superior do corpo, arco, está ancorada nas funções do ego. A extremidade inferior do corpo é ancorada pelo contato das pernas com o chão. Um indivíduo assim ancorado está enraizado na realidade. Ele tem os pés no chão, a cabeça nos ombros e sensação no corpo. Se essas ancoragens não resistirem ao aumento da tensão, ocorre uma liberação prematura. A força do ego determina, portanto, a altura da tensão e da excitação que pode ser alcançada. Os sexólogos ficam confusos sobre o papel do ego na sexualidade. Edrita Fried, por exemplo, acredita que o indivíduo com o ego subdesenvolvido pode se soltar mais facilmente e, portanto, pode atingir o orgasmo mais facilmente.
Mas que valor há em se soltar se nenhuma tensão ou excitação significativa foi criada? Isso geralmente é ignorado. Outra possível fonte de confusão é sobre o papel das pernas no ato sexual. Como um homem pode apoiar os pés quando está deitado sobre uma mulher na cama? A resposta é bastante simples. Ele pode ou enterrar os dedos dos pés no colchão para obter uma ancoragem, ou usar uma cabeceira ou parede como meio de apoio para o impulso. Se as pernas estiverem relaxadas, sem tensão dinâmica, o movimento pélvico assume a qualidade de empurrar, o que localiza a sensação nos genitais em detrimento do corpo. O princípio do arco no organismo humano é o mecanismo físico através do qual o princípio da realidade opera. Movimentos corporais motivados de acordo com o princípio da realidade são intencionais, controlados, coordenados e eficazes. Esses movimentos envolvem o corpo todo como uma unidade. Em contraste, os movimentos de um bebê, que funciona de acordo com o princípio do prazer, são aleatórios, desordenados e descoordenados. Um bebê não pode tolerar tensão. Seu corpo reage imediatamente a todo o estresse impresso sobre ele. Seus movimentos não são direcionados a objetivos nem conscientemente controlados. Isso não significa que os movimentos aleatórios de um bebê não tenham significado. O significado deve ser buscado em termos do que está acontecendo dentro do bebê. Não pode ser determinado com referência a objetivos externos. Essa análise do movimento pode ser usada para mostrar a diferença entre o conceito de motilidade e o de mobilidade. Motilidade descreve os movimentos espontâneos do corpo vivo. Inclui ações involuntárias como respirar, chorar, rir e assim por diante. Essas respostas espontâneas são condicionadas pela fluidez do corpo vivo, que permite as ondas de sentimento ou excitação fluírem pelo corpo. Um bebê é extremamente móvel. Cada sentimento é imediatamente expresso em movimentos corporais apropriados. Por outro lado, ele carece da estabilidade e rigidez que lhe permitiriam ficar de pé e se mover efetivamente em direção à satisfação de suas necessidades ou desejos. A motilidade está intimamente relacionada à expressão do sentimento. É a base biológica do princípio do prazer. Mobilidade descreve movimentos que são conscientemente motivados e direcionados a um objetivo. Geralmente, refere-se ao deslocamento de um corpo no espaço. Assim, um bebê muito jovem, embora altamente móvel, é relativamente imóvel. Mas um adulto pode ser móvel, ainda que deficiente em motilidade se a expressão espontânea do sentimento estiver bloqueada. A fase voluntária da sexualidade como uma atividade genital direcionada a objetivos é uma função do organismo maduro. Exige mobilidade, estabilidade e tonicidade. Este é o princípio do arco, que descrevi acima. Ele explica a dinâmica que sustenta os movimentos voluntários do ato sexual. Os movimentos involuntários que levam ao orgasmo não seguem esse princípio, pois não são controlados pelo ego. Eles são uma expressão da motilidade do corpo, já que visam, como os movimentos do bebê, a descarga imediata da tensão. Novamente, a analogia do arco é útil. Os movimentos voluntários, como disse anteriormente, correspondem à flexão repetida do arco para aumentar a tensão. Os movimentos involuntários resultam do deixar ir. A convulsão do corpo é a reação do deixar ir. Pessoas que têm medo de deixar ir não têm orgasmos. Os movimentos involuntários seguem diretamente os movimentos voluntários, tão naturalmente quanto a noite segue o dia. Eles se desenvolvem espontaneamente a partir dos voluntários depois que uma certa intensidade de sentimento é alcançada. Isso acontece quando a sensação de excitação no corpo se torna tão forte que domina o ego. A excitação toma posse do corpo e da mente do indivíduo e inverte sua orientação normal. Enquanto os movimentos voluntários são dirigidos pelo ego, os movimentos involuntários estão sob o controle das sensações pélvicas. É como se um centro de excitação e sentimento se desenvolvesse na pelve, forte o suficiente para derrubar a hegemonia do ego consciente. Antes do orgasmo, o fluxo de excitação e energia era da cabeça para os genitais. Uma vez que o orgasmo começa, essa direção de fluxo se inverte. A excitação então flui de volta da pelve à área para o corpo. Reich descreveu essa inversão de fluxo como um dos critérios do orgasmo completo. O padrão normal de movimento pode ser expresso na frase "o cachorro abana a cauda". No orgasmo, esse padrão muda para "a cauda abana o cachorro". A perda da consciência do ego no orgasmo é resultado da tomada de comando do corpo por um processo de vida mais profundo. No orgasmo, o id afirma sua autoridade máxima. Pode ser comparado a um terremoto que abala a confiança do homem em seu ego e o faz perceber quão dependente ele é da estabilidade da Terra.
É interessante notar que Hemingway descreveu a experiência do orgasmo como a percepção de que a Terra se moveu. No orgasmo, o eu, e não o ego, é realizado em seu nível mais profundo. O organismo é, por sua própria natureza, um indivíduo isolado. Não importa o quanto possa sentir-se parte de seu entorno, ele existe dentro do sistema fechado de sua membrana limitante, a pele. Sua motilidade e mobilidade dependem de um suprimento livre e renovável de energia contida em um corpo fechado. Já foi apontado anteriormente que todo organismo animal precisa abrir mão de sua individualidade, superar seu sentimento de solidão e separação, para se tornar parte do todo maior. Isso é realizado através da sexualidade, por meio da qual ele se une a outro organismo e perde sua sensação de isolamento e incompletude. Mas para que isso aconteça plenamente, a própria qualidade de seus movimentos, que é inerente à sua individualidade, precisa mudar. Ele precisa mover-se de um modo diferente, em um tipo de movimento que faça parte de um movimento maior, um tipo de movimento que remonta ao seu modo de origem e criação. Também se pode superar a sensação de solidão e incompletude por certos procedimentos passivos. Meditação, isolamento religioso, autocontemplação e misticismo são algumas das práticas empregadas. Essas manobras passivas envolvem o abandono do ego, a rendição da autoconsciência. Elas têm um lugar na estrutura de uma vida ativa, mas não podem se tornar um substituto para a vida. A passividade não é o modo natural de existência. Pela união com outro organismo, uma excitação é gerada, capaz de mover o organismo no nível de sua fundação biológica. Nas técnicas passivas, isso não ocorre. A experiência é de calma e paz interior. A distinção é entre ativo e passivo, entre parcial e total. Qualquer resposta que envolva ativamente o organismo como um todo é percebida como uma experiência de movimento. Nesse sentimento de ser movido, sentimos a nós mesmos como parte do universal. Precisamente porque a comunhão religiosa pode nos comover, no sentido emocional, a experimentamos como uma expressão válida de nossa ligação com o universo ou com Deus. O orgasmo sexual é uma experiência mais profunda, mais biológica, da unidade do homem com a natureza e o universo. A seguinte declaração é a experiência de uma mulher desse fenômeno. Sua descrição é concisa e informativa. Uma vez tive uma experiência durante o ato sexual que foi tão diferente de qualquer outra que não acho que jamais ficarei satisfeita até vivenciá-la novamente. Durante essa experiência, sem nenhum esforço ou tentativa da minha parte, meu corpo foi movido de dentro, por assim dizer, e tudo estava certo. Havia um movimento rítmico e uma sensação de êxtase por fazer parte de algo muito maior do que eu mesma, e finalmente, de recompensa, de verdadeira satisfação e paz. Brilho e luminescência são outros aspectos desse fenômeno que guardam certa semelhança com eventos cósmicos. O orgasmo completo geralmente é acompanhado por uma sensação de brilho que é um estágio mais elevado, talvez mais intenso, do fenômeno do calor sexual. Se a intensidade e a extensão do orgasmo atingirem um pico elevado, o brilho pode se espalhar por todo o corpo e ser experimentado como uma sensação de luminescência. A manifestação externa dessa sensação de luminescência é vista como uma radiância que é a expressão natural de uma pessoa apaixonada. Brilho e luminescência são propriedades de corpos celestes. A pessoa apaixonada sente que está no céu. No amor, o indivíduo transcende a experiência de sua existência finita. No orgasmo, ele transcende a sensação de sua existência física. A experiência orgástica tem outros significados. É experimentada como um renascimento e como uma renovação. Há alguma explicação para essa experiência nos sentimentos de fusão e fluxo que precedem e também fazem parte da reação orgástica. Estrutura, disse certa vez Reich, é movimento congelado. Certamente, é a antítese do movimento e, portanto, em certo sentido, o antagonista da vida. A vida começa com muito pouca estrutura, na forma de um óvulo fertilizado. Ela termina quando a energia do organismo é incapaz de sustentar e mover a estrutura final que o organismo desenvolveu ao longo de sua vida. Quando as rigidezes são dissolvidas no orgasmo, a pessoa, nesse sentido, está sendo renascida, como indica a percepção dessa experiência. O orgasmo também é experimentado como um evento criativo. Às vezes, resulta na criação de uma nova vida, na concepção de um novo indivíduo. Mas, em todos os momentos, resulta na criação de uma nova e fresca visão da vida. Eu disse que no orgasmo, a pessoa retorna ao tipo de movimento que esteve na origem do seu ser. É uma sensação que é vivida como avassaladora, como se alguém estivesse sendo movido pela força mais profunda da vida. Nas atividades normais do dia a dia,
Os movimentos do indivíduo são controlados e direcionados pelo ego. As atividades têm um propósito. A pessoa comum anda para chegar a um destino. Quando se observa pessoas andando em uma cidade, frequentemente se fica fortemente impressionado pela qualidade mecânica do movimento. Tanto em nós mesmos quanto nos outros, muitas vezes sentimos uma falta de prazer ao caminhar. Estamos conscientes apenas de uma urgência em chegar a algum lugar. Claro, assim que um objetivo é alcançado, outro é imaginado. No nível cultural, essa busca contínua é enobrecida com o termo progresso. O prazer de se mover, a sensação de alegria na coordenação e na graça do movimento corporal, está ausente de nossos movimentos normais do dia a dia. Estamos tão conscientes do ego que perdemos a consciência do self, representado pelo corpo em movimento. Povos menos civilizados manifestam em seus movimentos uma qualidade diferente da relação entre o ego e o corpo. Quando se observa uma mulher do Caribe andando, por exemplo, percebe-se a leveza e a liberdade de seus movimentos. Seus quadris se balançam suavemente. Suas pernas se movem sem esforço, enquanto a parte superior do corpo se desloca graciosamente sobre essa postura. A mulher nativa não sente a necessidade de chegar a lugar algum no horário. A maioria das pessoas em nossa cultura move-se de forma compulsiva. O que mais nos impressiona na caminhada da mulher do Caribe é sua qualidade sexual. É sexual não porque seja sexualmente provocativa, mas porque parece viva, vital, semelhante a um animal. É sexual porque a mulher está consciente de seu corpo, consciente de seus movimentos e se identifica com a natureza sexual de seu ser. A sexualidade é o vínculo mais forte com nossa natureza animal. O animal não conhece metas além da satisfação de suas necessidades. Ele não trabalha sob compulsão de progresso. Encontra prazer na atividade do momento. O estado natural do animal, como Dostoiévski apontou de maneira tão encantadora em Os Irmãos Karamazov, é de alegria. Em certos aspectos, somos mais do que animais. Obtivemos o conhecimento do bem e do mal e ordenamos nossas vidas de acordo com valores. Temos consciência de nós mesmos e dos outros, do espaço e do tempo, o que nos relaciona com os deuses. Mas, em outro sentido, somos apenas um tipo diferente de animal, superiores se considerarmos nossas conquistas culturais, inferiores se observarmos nossos aspectos mais bestiais e nossas crueldades. No amor, somos humanos, na sexualidade, somos animais. Não devemos esquecer que o primeiro surge do segundo. A atividade sexual não tem outro objetivo além do prazer. Não se vai a lugar algum com movimentos sexuais. Na sexualidade, assim como no brincar das crianças, entrega-se ao prazer de se mover e sentir. Nesse estado, estamos mais próximos de sermos puramente animais, mas também mais próximos de experimentar a pura alegria. A capacidade de deixar o corpo mover a pessoa é a capacidade de ter a experiência orgástica. Mas isso não pode acontecer a menos que se esteja seguro em seu corpo e identificado com ele. A segurança corporal, em contraste com a segurança do ego, depende da integridade e coordenação dos movimentos do corpo. Ela se baseia na força do contato com o chão. Assim como uma árvore tem sua segurança nas raízes, o homem tem sua segurança nas pernas. Sentir-se arraigado significa estar enraizado na terra e nas funções animais. É sinônimo da capacidade de ficar de pé e sentir os pés. Identificar-se com o corpo exige aceitar sua natureza animal, ou seja, não estar acima dela. Qualquer sentimento de repulsa ou nojo em relação às funções corporais destrói essa sensação de identificação. Acima de tudo, é necessário aceitar a natureza sexual do ser. Se pareço enfatizar os lados físicos, animais e sexuais da nossa natureza, é apenas porque esses aspectos do nosso ser foram denegridos em nossa cultura. O ser humano que não é também um animal é desumano, mas o ser humano que é apenas animal é infra-humano. A força do corpo não pode ser separada da força da mente. A segurança do corpo depende tanto das funções do ego quanto das funções das pernas. A saúde emocional representa a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, é preciso ter força para tolerar a tensão de uma situação polar. Quando eu estou diante de uma audiência dando uma palestra, estou consciente da audiência e de mim mesmo. Estou em contato com a audiência e em contato comigo mesmo. Ainda assim, sabe-se que não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. No entanto, é possível oscilar a atenção tão rapidamente que não haja interrupção aparente nas percepções duplas. A atenção gira como um farol rotativo, agora direcionada para dentro, depois para fora, e novamente para dentro e para fora. Se isso for feito suavemente,
Não há ruptura na sensação de contato entre o eu interior e o mundo exterior. Da mesma forma, está-se em contato com o corpo e o chão em um momento e com o eu pensante e sensível em outro. Aqui também, a oscilação da atenção deve ser rápida o suficiente para evitar uma falha na continuidade da percepção e da consciência. É nesse sentido que se pode falar de uma pessoa saudável como sendo uma pessoa sexual. Isso significa que a pessoa saudável é um indivíduo pensante e um organismo animal em movimento ao mesmo tempo. Significa que seus movimentos também fazem parte dessa relação dual. Eles são sexuais, semelhantes aos de um animal, e ancorados abaixo. São equilibrados, controlados e direcionados a um objetivo acima. Se essas experiências fazem parte da vida diária de alguém, então a transição do controle do ego e do movimento voluntário para os fortes movimentos involuntários do orgasmo é fácil e não assustadora. Caso contrário, o orgasmo se apresenta como um perigo equivalente à ameaça de ser lançado ao espaço no final de um foguete. A sexualidade não é uma atividade de lazer ou de meio período. É uma maneira de ser.